Já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Paz do Senhor, querido internauta. Boa noite para aqueles que não são evangélicos, mas que por algum momento se depararam com esse vídeo na internet. Na internet hoje nós temos vários vídeos falando sobre várias razões e causas evangélicas. E hoje eu gostaria de abordar um assunto interessante, para que a gente possa avaliar, analisar cada questão. E hoje nós vamos falar sobre o continuismo. O continuismo é algo que vem crescendo a cada dia no seio da igreja. Deus, no passado, como está lá em Hebreus, falou aos nossos pais através dos profetas e hoje nos fala através de Jesus. Automaticamente, a morte de Jesus na cruz nos deixa preso a um sinal maior, que é a crucificação de Jesus. E essa crucificação é que nos dá direito à salvação, é que nos dá direito à vida eterna, segundo o conceito cristão, segundo o conceito bíblico. Eu sei que você que não é evangélico, de repente deve estar falando assim: pô, esse cara está maluco, está falando de uma coisa que eu não acredito. Eu até entendo a sua visão, querido, que um dia eu pensei como você. Mas hoje essa é a visão que eu tenho baseada na Bíblia. E diante disso é que nós vamos falar sobre o continuismo. O que seria esse continuismo? Segundo Hebreus, Deus falou aos pais através dos profetas e nos dias de hoje nos fala através de Jesus Cristo. Só que o continuismo, ele se baseia na seguinte questão: Deus falou, manifestou-se, deu práticas do seu poder, da sua essência através da Bíblia. Toda a minha base de fé, crença, metodologia, prática de vida é baseada por um norte maior, que é as Sagradas Escrituras, é a Bíblia, é o livro que nós temos como base para tudo que fazemos, para tudo que vivemos. E no continuismo, isso não funciona assim. A igreja, com essa base, eles leem a Bíblia, eles estão no lugar certo, que é a igreja, no templo, eles estão com o livro certo, eles se saúdam muitas das vezes até da forma certa. Mas o que acontece de errado no continuismo? É quando, na visão do continuista, Deus continua falando extra-biblicamente. Ou seja, a pessoa que está à frente, o líder de uma igreja continuista, ele fala coisas que Deus está falando sem que Deus tenha falado. E como é que eu posso falar? Como é que você pode perguntar assim: poxa, mas quem é esse cara para dizer que Deus não falou isso? É uma simples questão lógica. A Bíblia é a revelação da palavra e dos atos do Eterno, de Deus, de Elohim. E logo, se o que a pessoa diz está contradizendo a sã Escritura, o que ele diz não foi Deus que falou. Ele pode ter sido inspirado por qualquer razão, pela sua emoção, pode ter sido motivado por milhões de razões, menos por Deus. E como é que a gente comprova isso? Uma base do continuismo é um versículo simples da Bíblia, e quando eu ler os irmãos vão entender. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Talvez o amado que está ouvindo agora esse vídeo deve ter feito menção desse versículo com várias pessoas para dar base àquilo que te falaram
como um dogma para você crer, e você acabou crendo naquilo que te falaram, mas que na grande realidade não é um conceito, não é um contexto bíblico. E é isso que nós vamos ver agora. 1 Coríntios capítulo 1, 27 diz o seguinte: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Então, nessa chamada, nós temos o versículo que diz que Deus escolheu as coisas deste mundo, as coisas loucas, para envergonhar os sábios. O que seria as coisas loucas desse mundo que Shaul, o apóstolo Paulo, né, que Paulo aqui estaria dizendo? O que seriam as coisas loucas? No continuismo, o que são essas coisas loucas? São qualquer coisa que passar pela cabeça deles. Qualquer coisa. E aí nós vamos incluir milhões, milhões e milhões. Por exemplo, em Toronto aconteceu há uns anos atrás a unção dos 4 seres ou dos animais. São aquelas pessoas que ficavam se rastejando, imitando cachorro, imitando cavalo, imitando onça, imitando um monte de bicho dentro da igreja. E isso começa lá em Toronto. E a base para aquilo ali é 1 Coríntios 1, 27. Deus usa as coisas loucas desse mundo. E aquilo ali, para quem vê de sã consciência, a Bíblia fala sobre ter reverência na casa de Deus, que o culto tem que ter ordem, para eles não tem como falar que Deus autoriza ou aprova. Então se vale dessa frase simples, e por incrível que pareça, bíblica, né? Porque quando se quer criar um pretexto, se saca um versículo do contexto e dá origem àquilo que a pessoa achar conveniente. E aí se cria, isso aí são as coisas loucas desse mundo. O que para você parece loucura, para mim não é, porque é Deus agindo. Mas até então comprovar biblicamente que Deus está agindo é outra história, até porque tem que ter base bíblica. Para mim dizer para você que eu sou cristão, a minha prática de vida tem que ter essência cristã. E o que me norteia é a Bíblia. Quando eu falo para você que o sangue de Jesus pode te purificar de todo o seu pecado, eu estou falando baseado na Bíblia. Quando eu falo para você que Jesus morreu por você, que Deus deu o Filho dele por você, eu estou falando de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando eu falo sobre as falsas doutrinas, eu estou usando a argumentação de Paulo, que também é bíblico, né? Que muitos no final apostatarão da fé, darão ouvidos à doutrina de demônios, serão enganados e levados. 2 Tessalonicenses também fala sobre o erro, que Deus vai permitir que essas pessoas entrem pelo erro adentro, e depois nós vamos ler essa parte. Mas vamos continuar sobre a questão do continuismo. Pessoas que dão continuidade, como se Deus estivesse falando alguma coisa a mais para alguns reservados que não tem falado para outros. Ou seja, a palavra revelada deixa de ser revelada para alguns, e só outros conseguem entender essa verdade, apesar de ser cristão. Como é que funciona esse continuismo? Isso funciona da seguinte forma: a pessoa abre o texto, procura ali uma base para o que ele está fazendo. Se não tiver base, 1 Coríntios 1, 27. Porque qualquer coisa que você faça dentro da igreja, que seja uma loucura, porque eles mesmos dizem que é loucura, porque eles dizem assim: Deus usa as coisas loucas desse mundo, e se o que eu faço é julgado como louca por outros também evangélicos, logo ele identifica o que ele está fazendo como loucura. Ele diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo. Agora, o que são essas coisas loucas desse mundo que Paulo está falando? De que sábios Paulo também está falando? Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios? De que sábios Paulo está falando? Nós vamos ler o conteúdo inteiro, porque uma carta não se pode ser lida simplesmente uma estrofe. Porque certa vez eu estava lendo na internet uma carta de uma pessoa que escreveu para outra e disse que amava muito, que estava muito tempo ansioso, aguardando pela volta dela. Essa pessoa se arrumou correndo e viajou para os Estados Unidos, botou a carta no bolso, e quando ela pegou o avião, ela foi continuar lendo, e no final a pessoa diz o seguinte: eu cansei de te esperar e por isso eu acabei me suicidando e tirando a minha própria vida. Isso é uma grande prova de que o conteúdo ele tem que ser completo. É igual um contrato. Mesmo que as letras sejam pequenas, querido, leia até o final. Nunca se deixe enganar por a frase de alguém ou alguém que tente te explicar aquilo que você pode ler. Seja um bereano, o povo de Beré fazia isso. Mas vamos lá.
1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos começar no versículo 18. Por incrível que pareça, o título é A Mensagem da Cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Só uma paradinha para você entender. Eu não vou interpretar, porque a Bíblia não é para ser interpretada, é para ser examinada. Eu só estou examinando. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então Paulo aqui está dizendo que a palavra da cruz é como se ele falasse assim: olha, está vendo aquela pessoa ali morrendo? Quando ela morrer, ela vai poder salvar você. Se eu falasse isso para você, você diria que eu sou louco. É isso que Paulo estava dizendo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Quem são esses sábios? Quem são esses instruídos? Será que o sábio é você? Será que o instruído é o seu vizinho? Ou é o pastor? Ou é o presbítero? De quem Paulo está falando? Então nós vamos continuar lendo para saber de quem Paulo está falando, né? Logo de cara nós podemos entender que certamente a palavra da cruz é loucura. A loucura que Paulo está falando é a cruz, a palavra da cruz. Versículo 20. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura? Não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? A sabedoria do mundo. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove Deus salvar-vos que creem pela loucura da pregação. Novamente, olha, pregação de quê? Da cruz. Pregação sem cruz, pregação sem Jesus remindo o seu pecado, pregação sem dizer para você: olha, você precisa se converter dos seus maus caminhos, porque Jesus morreu por você. Aquele que morreu por você está salvando a sua vida. É isso que para você parece loucura? É disso que Paulo está falando. Essa loucura pode salvar você, que me ouve neste momento. E ele continua: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Judeu quer sinal, grego sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para o judeu, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Não que Deus seja fraco, mas ao olhar Jesus sendo crucificado, dava a impressão de que Deus estava sem poder, sem reação. Ele perdeu o seu poder salvífico, ou salvítico, como você achar melhor, diante daquela coisa do desprezo, como está lá em Isaías 53. Aquela coisa de desprezar, porque Jesus estava lá pendurado, perdendo a sua vida. Então era muito louco você dizer para alguém que aquela pessoa ali que estava morrendo poderia ser o autor e consumador da minha vida e da sua vida. Parece loucura, mas não é, isso é real. As coisas loucas para este mundo, que é Jesus que morreu por nós para nos salvar, é que Paulo está falando. Paulo não está falando de atitudes. Paulo está falando da forma de pensar, de achar que é loucura. E ele continua: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas
do mundo para envergonhar os sábios, e as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie da presença de Deus. A loucura que Paulo fala é Jesus morrendo na cruz. Eu vou voltar no início para o amado poder entender. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência do instruído. Versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto judeus pedem sinais como gregos buscam sabedoria. O grego quer sabedoria. Então, quando ele fala de sabedoria, o grego não entendia. Na sua inteligência, ele não acreditava que Jesus poderia ser Deus morrendo na cruz. Não tinha como. O grego, como sábio, não podia entender isso, mesmo que ele quisesse, porque Cristo crucificado era loucura, escândalo para muitos, mas para nós não, é salvação. E no continuismo, a loucura é qualquer coisa que eles façam e que não tem base bíblica. Aí eles dizem: Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias ou os sábios, ou aqueles que acham que sabem, como eles costumam pensar. Só que esse versículo faz menção a Jesus morto na cruz. Esse versículo faz menção à cruz de Cristo. Esse versículo faz menção à pregação da mensagem do Cristo crucificado. A loucura era entender como um homem, morrendo, poderia ser o Salvador do mundo todo. Isso era a loucura que Paulo estava falando. Tanto que no início, aqui na minha Bíblia, o título é A Mensagem da Cruz. A Bíblia de Estudo de Genebra, a Bíblia que eu estou lendo é a que normalmente eu manuseio, é a que eu faço prática, por achar que tem um conteúdo assim, dentro de uma forma mais fácil de se entender e de se explicar. Então, voltando ao continuismo, Deus usa as coisas loucas deste mundo. As coisas loucas não é qualquer coisa que eu faça que não tenha explicação. As coisas loucas que Paulo está falando é a cruz, é Jesus morrendo. E é o que está na Bíblia. Eu não tentei inventar nada, eu não citei nenhum tipo de versículo. Eu até poderia dizer para você, olha, eu poderia ler para você no Novo Testamento judaico, mas a versão é a mesma e vai estar escrita a mesma coisa. A única coisa que vai ter de diferente aqui é o contexto, que Paulo vai ser chamado de Shaul e Jesus vai ser chamado de Yoshua, que é o nome real em hebraico de Jesus, né? O de Yoshua depende da conotação, se for na diáspora ou antes da diáspora, né? Mas as coisas loucas que Paulo se refere não é qualquer coisa que você faça, porque senão vai virar uma bagunça total. O camarada chega na igreja e de repente ele começa a fazer um gesto, ou começa a tomar algumas atitudes e você não sabe o que é, que manifestação é. E aí como é que a gente faz? É as coisas loucas desse mundo. Eu acho que a maior loucura é você ter um livro na mão que pode te dar a verdade, que é a palavra da verdade, em vez de se basear por ela, criar conotações para dar base ao seu continuismo de que Deus anda falando coisas que Ele nunca disse, e começar a colocar algumas palavras proféticas de coisas que vão acontecer, como se Deus estivesse narrando coisas extra-bíblicas. Não querem dizer que Deus está preso à Bíblia, mas Ele jamais vai dar continuidade fora do seu contexto. Muita gente diz que Deus trabalha de várias formas, e eu costumo dizer que Deus só trabalha de uma forma. Ele só trabalha baseado na sua justiça.
O agir de Deus, ele é multiforme, mas a ação dele só parte da primazia da justiça. E é dentro disso que hoje eu gostaria de falar com você. Estou falando sobre continuismo. Se por um acaso você se deparar com pessoas que usem essa frase, as coisas loucas desse mundo, lembre-se que as coisas loucas não é qualquer coisa que você imaginar e querer fazer. As coisas loucas que Paulo está dizendo aqui é Jesus sendo crucificado, é a morte de Jesus na cruz. Eu vou ler de novo isso para você entender. Versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Ele, Paulo, está dizendo isso. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. As pessoas que estão de fora, para elas é uma loucura. Esse camarada, toda semana, todo domingo vai para a igreja, parece um maluco. Quando eu vou para a praia, todo domingo ele está lá. Eu não entendo esse negócio de ser crente. Todo final de semana o cara vai, dia de semana o cara vai. O cara pega 10% do salário dele, o cara ganha aí R$500, dá 50 para a igreja. Como é que o cara pode ser burro desse jeito? E se o olhar da minha ótica, usando a visão daqui para você, que não é evangélico, que não dá o seu dízimo, que não devolve, aliás, o que não te pertence, o que é de Deus, deixar bem claro que eu não estou falando de campanha, porque eu sou contra qualquer tipo de campanha que tente monitorar o pensamento das pessoas para deixar pessoas milionárias, porque evangelho não é para milionário, a Bíblia toda diz isso. Evangelho é para sofredores, para as pessoas que queiram sofrer, porque Jesus mesmo disse, nesse mundo teria aflições. Jesus disse que se o mundo nos amar, alguma coisa está errada em nós, nós vamos ser odiados assim como Jesus foi. Se você é amado, alguma coisa está errada em você, né? E olhando da minha ótica, olhando para você, eu começaria a analisar assim, rapaz, que rapaz tão louco. Todo final de semana ele vai pro baile, ele vai no baile sexta, sábado, domingo. Ele ganha R$500 e gasta 100 numa noite, ele gasta 300 em 3 dias. Se eu parasse para perguntar para você, eu acho que você está tão religioso quanto eu. Só que a sua religião é você e o seu corpo. É adoração a você mesmo, onde você é o seu Deus, você se serve, onde você se idolatra, onde você quer colocar você em evidência, e você quer demonstrar, ostentar o poder que você tem com o seu carrão, com o seu melhor celular, com o seu relógio lindão. Você é a sua essência. Mas um dia você vai falecer nesse grande dia, dia do encontro com o Senhor Jesus. Tudo aquilo que para você era uma loucura, aquele rapaz obstinado que ficava ali seguindo as palavras do Eterno, você vai entender que realmente as coisas que você fez eram uma loucura para Deus. Então hoje, nós já encerrando por aqui, nós entendemos que as coisas loucas desse mundo não é aquilo que passa pela minha cabeça e que eu possa fazer. As coisas loucas desse mundo é a mensagem da cruz. É aquilo que vai mudar e tem mudado muitas vidas. Então, se você está em meio a alguns líderes que diz para você que aquele mover que acontece na igreja são as coisas loucas, não acredite, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia é muito clara e não tem base legal para se fazer as práticas que hoje estão dentro do Evangelho. Amém, querido? Meu nome é Daniel Alves Pena, eu sou escritor, tenho 2 livros publicados, não vou citá-los agora porque não vou fazer uma merchandising aqui, porque a intenção do vídeo não é esse. Se você quiser saber sobre os livros que eu escrevi, é só colocar meu nome no Google, ou no site Submarino, na livraria Cultura, Siciliano, qualquer uma dessas livrarias aí você vai ver meus 2 livros à venda. Eu sou de uma igreja em obra de restauração, uma igreja que não tem nome, não tem denominação, porque a igreja de Jesus nunca teve nome, por isso que em Apocalipse é a carta para a igreja que está, eu sou da igreja que está em Capivari. Amém, Jesus? Amém, querido? Então que Deus possa nos abençoar e que nós possamos não ser levados pelas coisas loucas
que se passam pelas cabeças dessas pessoas loucas que usam do continuismo para falar que Deus está autorizando coisas que Ele mesmo nunca fez, não autorizou fazer, e na igreja primitiva não acontecia. Qualquer tipo de mover fora do que está na Bíblia está sendo censurado pelo próprio Paulo. E qualquer um que vos pregar o Evangelho fora deste que nós pregamos, mesmo que seja um anjo, que seja considerado anátema, que seja considerado maldito. Que Deus possa nos abençoar, que você possa ter entendido. Qualquer dúvida, deixe um comentário abaixo desse vídeo, ou acesse o meu blog, mande um e-mail para mim. Eu estou aqui à sua disposição. Não quero dizer para você que sou dono da verdade, até porque não tem como ser dono da verdade. O dono da verdade é Deus, a verdade é bíblica. Mas é a forma como que eu entendo essa palavra bíblica. Talvez você vai falar, esse rapaz aí não é de uma igreja de fogo. Eu não sou de uma igreja de fogo. Lugar que tem muito fogo é meio complicado, entendeu? Eu sou da igreja de Jesus, aquela que Jesus montou, aquela que Jesus fundou, aquela que Jesus formou, sobre Pedro, quando disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu faço parte desta igreja. Amém, queridos? Sou como Moisés, eu prefiro a presença do que o poder. Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Então, que Deus possa nos abençoar e que possamos dar continuidade colocando outros vídeos, que eu possa estar contribuindo de alguma forma para que você entenda melhor algumas palavras dentro da Bíblia. A Bíblia não é para ser interpretada. Tem gente que diz, cada um interpreta de um jeito, só existe uma verdade, não existe 200. Nós temos hoje milhões de religiões. E se você disser para mim que Deus atua em todas elas, tem alguma coisa errada aí. Porque só existe uma forma de agradar a Deus, não existe 200, nem 2, nem 4, nem 1, nem 3. E a única forma de agradar a Deus é estar de acordo com a palavra dele. O que estiver fora, está fora. O que estiver dentro da palavra, está dentro da palavra. Não é que você possa me perdoar se de alguma forma eu falei algo que te ofendeu, a intenção não era essa. Se por um acaso você gostar do vídeo, divulgue, mostre para um amigo, compartilhe com ele, ore junto. Tá bom, meu querido? Que Deus possa te abençoar e Deus possa aumentar os nossos dias ainda nessa terra que está por acabar, e que possamos crescer em entendimento no evangelho de raciocínio lógico, não no evangelho de sentimento. Eu sou cristão porque eu sinto que Deus me salvou. Isso aí não funciona. Sentimento nos engana. Que nós possamos ser como Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, né? Renovar o nosso entendimento, não nos conformar com este mundo e nem com o atual panorama da igreja de hoje, que mais se parece com o mundo. Não estou falando de todas, mas as que se encaixarem, né? que possam se voltar para a palavra e começar a seguir um evangelho dentro da palavra. Amém? Paz do Senhor para todos e até a próxima.